Imagine a seguinte cena. Um trem sai de São Paulo, não existe contato com os trilhos, não existe atrito mecânico, não existe roda, ele simplesmente flutua e então acelera 600 km por hora. Mais rápido do que muitos aviões durante a decolagem. Durante décadas, essa foi vendida como a próxima revolução dos transportes. Uma tecnologia tão avançada que parecia pertencer ao século seguinte. Os trens de levitação magnética, os famosos maglev. Se essa tecnologia realmente representa o futuro, por que ela continua tão rara? Por que países que dominam a engenharia ferroviária há mais de um século ainda possuem poucas linhas de maglev? E por que projetos semelhantes aparecem e desaparecem repetidamente em países tropicais? Alguns afirmam que o problema é econômico, outros dizem que é político. Mas existe uma hipótese ainda mais intrigante. E se a própria física estiver impondo limites que quase ninguém percebe? Porque quando observamos um trem maglev, vemos apenas o resultado final. O que não vemos é a quantidade absurda de fenômenos físicos acontecendo simultaneamente. Campos magnéticos gigantescos, correntes elétricas intensas, dilatação térmica, turbulência atmosférica, transferência de calor, perdas energéticas, vibrações estruturais. E todos esses fenômenos obedecem a uma única regra universal. Nada escapa da termodinâmica. A mesma física que determina o funcionamento de uma estrela, a mesma física que governa motores de foguetes, a mesma física que controla o seu corpo nesse exato momento. Ela também determina o destino dos sistemas de transporte mais avançados já construídos. Para entender isso, precisamos primeiro responder uma pergunta aparentemente simples: como um trem consegue flutuar? Quando ouvimos a expressão levitação magnética, imaginamos dois ímãs se repelindo. Mas um sistema maglev moderno é muito mais sofisticado. Em alguns modelos, o trem utiliza eletroímãs controlados milhares de vezes por segundo. Em outros, entram em cena materiais ainda mais impressionantes, os supercondutores. Materiais capazes de transportar corrente elétrica praticamente sem resistência. Quando resfriados abaixo de determinadas temperaturas, eles entram em um estado quântico especial. Nesse estado, o campo magnético ao redor deles passa a se comportar de maneiras extremamente incomuns. O resultado é um efeito que permite estabilidade, levitação e controle com precisão extraordinária. Parece quase mágica, mas é apenas física. Só que existe um detalhe: para que muitos desses materiais funcionem, eles precisam permanecer extremamente frios. Muito mais frios do que qualquer inverno brasileiro. Muito mais frios do que a Antártida. Em alguns casos, estamos falando de temperaturas próximas de dezenas de graus acima do zero absoluto. E aqui surge uma pergunta interessante: o que acontece quando você tenta manter um sistema extremamente frio dentro de um ambiente naturalmente quente? Falando em processos que parecem simples por fora, mas escondem uma engenharia absurda por dentro, a queda de cabelo é exatamente assim. A maioria das pessoas que começa a perder cabelo trata isso como se fosse tudo igual. Compra um shampoo, um tônico de farmácia e acha que vai resolver. Mas assim como o maglev não é só um trem que flutua, calvície não é só cabelo caindo. Cada tipo de alopécia tem um mecanismo diferente e o tratamento precisa ser específico para o seu caso. É exatamente por isso que existe a manual. Você responde um questionário, um médico especialista avalia o seu caso individualmente e monta um tratamento personalizado para o seu tipo específico de queda capilar. Sem shampoo milagroso, sem cosmético comum, tratamento sério, baseado em ciência, prescrito por médicos de verdade, sem precisar sair de casa. E se você começar a não gostar, o suporte clínico no WhatsApp acompanha tudo o que você necessitar. E você pode cancelar a qualquer momento. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Use o meu cupom MATEMATIZEI e garanta 40% de desconto e também frete grátis na primeira compra. Parece uma questão simples, mas essa pergunta nos leva diretamente
para um dos conceitos mais importantes de toda a física moderna, o fluxo inevitável de calor. É justamente esse princípio que pode transformar um sonho tecnológico em um desafio monumental, porque a partir desse ponto não estamos mais falando de engenharia ferroviária. Estamos falando de uma batalha permanente contra uma das leis mais fundamentais do universo, a segunda lei da termodinâmica. E ela nunca perde. Quando alguém afirma que o clima brasileiro inviabiliza um trem maglev, normalmente está pensando em uma imagem muito simples. De um lado, um equipamento extremamente frio, de outro, um ambiente quente, tentando aquecê-lo. E de fato, essa parte está correta. O problema é que a conclusão costuma estar errada. Para entender por quê, precisamos conhecer uma das leis mais profundas da natureza, a segunda lei da termodinâmica. Ela não é uma teoria sobre trens, nem sobre eletricidade. Também não é sobre engenharia. Ela descreve uma tendência universal observada em praticamente todos os sistemas físicos conhecidos. O calor flui espontaneamente das regiões mais quentes para as mais frias, sempre. Uma xícara de café esfria, uma pedra aquecida pelo sol perde energia durante a noite, uma panela quente aquece o ambiente ao redor. Em todos os casos, a energia térmica procura uma distribuição mais uniforme. Isso significa que qualquer sistema criogênico vive permanentemente cercado por uma espécie de inimigo invisível, o ambiente. Mesmo que um equipamento esteja perfeitamente isolado, uma pequena quantidade de calor sempre consegue atravessar barreiras, por condução, por convecção, por radiação térmica. A questão nunca é impedir completamente a entrada de calor. A questão é reduzir essa entrada a níveis administráveis. E é exatamente isso que acontece em equipamentos científicos espalhados pelo planeta. O grande colisor de Hadrons, na fronteira entre a França e a Suíça, opera milhares de ímãs supercondutores resfriados a temperaturas inferiores à do espaço interestelar e não está localizado em uma região polar. Laboratórios criogênicos operam em países tropicais. Observatórios astronômicos mantêm sensores ultrafrios em ambientes extremamente variados. A temperatura externa influencia os custos operacionais, mas não cria uma impossibilidade física. E esse detalhe é fundamental porque existe uma diferença enorme entre algo ser difícil e algo ser impossível. A física proíbe uma máquina de movimento perpétuo, ela proíbe que a informação viaje mais rápido que a luz, mas ela não proíbe a operação de supercondutores em regiões quentes. O que ela faz é cobrar uma conta energética maior. Para visualizar isso, imagine um copo contendo gelo. Se você colocá-lo em uma sala a 20 graus Celsius, ele derreterá lentamente. Agora imagine esse mesmo copo em uma sala a 40 graus. O gelo continuará derretendo pelo mesmo motivo fundamental, mas a transferência de calor será mais intensa. A lógica dos sistemas criogênicos é semelhante. Quanto maior a diferença entre a temperatura interna e a externa, maior tende a ser o desafio de refrigeração. Só que essa não é toda a história, porque os maglev modernos raramente dependem apenas de um único tipo de tecnologia. Existem duas grandes famílias de sistemas. A primeira utiliza suspensão eletromagnética. Nesse modelo, computadores ajustam continuamente campos magnéticos para manter o trem estável. A segunda utiliza suspensão eletrodinâmica. Aqui entram materiais supercondutores e fenômenos quânticos mais sofisticados. Cada abordagem possui vantagens e limitações próprias. Algumas exigem mais energia operacional, outras exigem sistemas criogênicos mais complexos. Nenhuma delas depende exclusivamente da temperatura ambiente. Isso nos leva a uma pergunta mais interessante. Se o calor tropical não destrói automaticamente um maglev, por que vemos tão poucos deles no mundo? A resposta aparece quando abandonamos a termodinâmica por um instante e observamos outra área da física, a mecânica dos fluidos. Porque existe um adversário muito mais caro do que o calor, o próprio ar. A maioria das pessoas imagina que um trem flutuando elimina quase todo o consumo energético. Parece lógico, sem rodas, sem atrito mecânico, sem contato com trilhos, logo quase sem nenhuma perda. Mas essa conclusão ignora o principal consumidor de energia em velocidades muito elevadas, a resistência aerodinâmica. Quando um veículo se move lentamente, o atrito com o ar é relativamente pequeno. À medida que a velocidade aumenta, a situação muda drasticamente. O ar deixa de ser apenas um detalhe, ele passa a dominar praticamente
todo o problema. Em torno de 300 km por hora, a maior parte da energia consumida por um trem moderno já está relacionada à interação com a atmosfera. Em velocidades ainda maiores, essa participação cresce. E existe um detalhe matemático fascinante. A força de arrasto cresce aproximadamente com o quadrado da velocidade. Se a velocidade dobra, a resistência não dobra. Ela aumenta cerca de 4 vezes. Mas a potência necessária cresce ainda mais rapidamente, próxima do cubo da velocidade. Isso significa que pequenos aumentos de velocidade podem exigir enormes aumentos de energia. É aqui que o sonho do transporte ultra-rápido começa a encontrar limites físicos inesperados. Não porque o trem esteja tocando os trilhos, mas porque ele está atravessando um oceano invisível de moléculas de ar. E quanto mais rápido tenta avançar, mais caro se torna cada quilômetro percorrido. Essa realidade muda completamente a discussão. De repente, o principal problema não é mais manter supercondutores frios. O principal problema passa a ser justificar energeticamente velocidades extremas. Então a pergunta deixa de ser conseguimos construir e passa a ser vale a pena operar? Essa distinção parece pequena, mas ela explica porque tantas tecnologias impressionantes funcionam perfeitamente em laboratório, enquanto poucas conseguem sobreviver economicamente no mundo real. Tecnologias de transporte não existem isoladamente, elas fazem parte de uma equação envolvendo população, geografia, demanda e infraestrutura. Um trem de alta velocidade não é construído porque ele é impressionante, ele é construído porque existe uma enorme quantidade de pessoas precisando se deslocar constantemente entre dois pontos específicos. Essa é a diferença fundamental. Quando observamos o Japão, por exemplo, encontramos uma situação muito particular. Grande concentração populacional, cidades enormes e distâncias relativamente curtas. Corredores urbanos extremamente densos, milhões de passageiros circulando diariamente. Agora imagine uma linha conectando Tóquio, Nagoya e Osaka. Estamos falando de algumas das maiores regiões metropolitanas do planeta. Existe uma quantidade gigantesca de pessoas viajando entre essas cidades todos os dias. E nesse cenário, reduzir o tempo de deslocamento gera benefícios econômicos imediatos. Empresas ganham produtividade. Turistas se deslocam mais facilmente. Mercadorias circulam com maior eficiência. O trem deixa de ser apenas um veículo, ele passa a funcionar como uma extensão da própria economia. Agora compare essa situação com o território brasileiro. O Brasil possui dimensões continentais, grandes centros urbanos separados por distâncias muito maiores. Extensas áreas de baixa densidade populacional, cadeias montanhosas, vales, rios e regiões com características geológicas extremamente diversas. Agora, isso não significa que o transporte ferroviário seja inviável, significa apenas que a matemática da infraestrutura muda completamente. Uma linha de alta velocidade exige algo que poucas pessoas percebem. Ela precisa ser extremamente reta, muito mais reta do que uma ferrovia convencional. Pequenas curvas que seriam irrelevantes para um trem comum tornam-se problemas importantes quando a velocidade ultrapassa centenas de quilômetros por hora. Isso acontece porque a aceleração lateral cresce rapidamente. Consequentemente, projetos de alta velocidade exigem mais túneis, mais viadutos, mais cortes em encostas, mais obras de engenharia, mais manutenção. Cada quilômetro construído passa a custar significativamente mais. Mas existe um segundo fator ainda mais importante: a ocupação. Um maglev vazio continua consumindo energia, continua exigindo manutenção, equipes técnicas, monitoramento. O custo da infraestrutura existe independentemente do número de passageiros. Por isso, os sistemas de alta velocidade dependem de taxas elevadas de utilização. Eles precisam transportar muitas pessoas o tempo todo. Caso contrário, a conta não fecha. E aqui aparece uma das perguntas mais importantes de toda a discussão: quantas rotas brasileiras realmente possuem demanda suficiente para sustentar uma infraestrutura desse porte? A resposta é mais complexa do que parece. Alguns corredores apresentam potencial significativo, especialmente aqueles que conectam grandes regiões metropolitanas, mas, mesmo nesses casos, surge um concorrente poderoso: o transporte aéreo. Quando observamos distâncias superiores a algumas centenas de quilômetros, os aviões já possuem infraestrutura consolidada, aeroportos já existem, rotas também. Então
Então, companhias aéreas já operam diariamente. Isso cria um desafio econômico adicional. O maglev não compete apenas contra carros e ônibus. Ele compete contra um sistema aéreo que já está funcionando. E precisa convencer passageiros a mudar de opção. Em muitos países, essa troca ocorre porque o trem conecta centros urbanos diretamente, sem filas extensas, sem longos deslocamentos até aeroportos, sem procedimentos de embarque demorados. Mas essa vantagem depende fortemente da configuração geográfica de cada região. É por isso que a mesma tecnologia pode ser extremamente bem-sucedida em um país e pouco atrativa em outro. Não porque a física mudou, mas porque o contexto mudou. Existe um aspecto pouco discutido: a manutenção da precisão. Um maglev não opera sobre trilhos convencionais. As tolerâncias geométricas são muito mais rigorosas. Pequenas deformações podem afetar desempenho, conforto e eficiência. E toda a estrutura física sofre ação contínua do ambiente. Variações térmicas, chuvas, vibrações, movimentos do solo, dilatação dos materiais. Nenhuma dessas coisas impede o funcionamento do sistema, mas todas aumentam a complexidade operacional. Isso nos leva a uma conclusão interessante. A questão central nunca foi: é possível construir? A verdadeira questão é: os benefícios compensam os custos? E essa é uma pergunta muito mais difícil, porque ela não pode ser respondida apenas pela física. Ela exige matemática, economia, planejamento urbano, demografia, logística e engenharia. Todas essas áreas precisam concordar ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que existem tão poucas linhas maglev no mundo. Não porque sejam impossíveis, mas porque precisam vencer uma seleção extremamente rigorosa. Vamos voltar à pergunta que abriu esse vídeo. O Brasil não pode ter um maglev por causa da termodinâmica? Depois de tudo que vimos, a resposta é clara: não. A termodinâmica não proíbe um sistema de levitação magnética no Brasil. Na verdade, a física sequer chega perto de emitir esse tipo de veredito. O que ela faz é algo muito mais interessante. Ela revela o custo real dos nossos sonhos tecnológicos. Durante décadas, aprendemos a enxergar a tecnologia como uma sucessão de invenções que derrotam limites. O avião venceu a gravidade, o submarino venceu os oceanos, o foguete venceu a atmosfera. Mas essa forma de contar a história é enganosa. Nenhuma dessas tecnologias venceu a física. Todas aprenderam a trabalhar dentro dela. O mesmo vale para o maglev. Ele não desafia a termodinâmica. Ele existe porque foi projetado obedecendo rigorosamente às leis da termodinâmica. Isso nos leva a uma conclusão importante. Quando alguém afirma que uma tecnologia é impossível, precisamos tomar cuidado. A palavra impossível possui um significado muito específico na ciência. Impossível é algo que viola as leis fundamentais da natureza. Um motor que produz energia infinita, um objeto que se move mais rápido que a luz, uma máquina que cria energia do nada. Essas coisas entram em conflito com os princípios físicos conhecidos. Mas um maglev tropical não pertence a essa categoria. A física diz que podemos construir, a economia pergunta se devemos. São perguntas diferentes e frequentemente confundidas. No fim, a questão deixa de ser exclusivamente científica e ela passa a envolver escolhas coletivas. Quanto estamos dispostos a investir? Quantas pessoas serão beneficiadas? Qual será o retorno social? Qual será o retorno econômico? Essas perguntas não podem ser respondidas apenas com equações, mas as equações ajudam a definir os limites dentro dos quais essas respostas precisam existir. E talvez essa seja a lição mais importante de toda a história. A natureza não impede a inovação, ela apenas estabelece as regras do jogo. Toda vez que tentamos construir algo extraordinário, estamos negociando com essas regras. Às vezes conseguimos soluções elegantes, às vezes descobrimos que o custo é maior do que imaginávamos. E às vezes percebemos que a ideia funciona perfeitamente na física, mas não funciona na prática. Isso não representa fracasso, representa conhecimento. E é justamente assim que a ciência avança. No final, a verdadeira história nunca foi sobre trens, foi sobre entender como a realidade funciona. Se você gostou desse tipo de análise, onde começamos com uma afirmação aparentemente convincente e usamos ciência para descobrir o que realmente está acontecendo, inscreva-se aqui no Matematizei. Aqui a gente não escolhe o lado mais popular, a gente segue as evidências, porque o universo não muda de opinião, mas nós podemos mudar quando aprendemos algo novo.
Ah, e antes de ir embora, acesse o link da manual aqui no primeiro comentário fixado, no QR Code aqui do ladinho, também na descrição desse vídeo. Comprove você mesmo a eficácia desse método. E aí, qual lei do universo você quer entender a seguir? Caso você queira apoiar o canal, temos a chave Pix aqui ao lado também, no primeiro comentário fixado. Temos ainda a nossa loja com produtos exclusivos sobre ciência e também nosso clube de membros. Lá no clube de membros, para o nível doutorando, nós estamos deixando o nosso curso do macro ao micro. Você já pode aproveitar esse curso maravilhoso, muito completo, para você aprender todas as teorias mais cabulosas da física, tá? Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, conseguimos continuar com a divulgação científica por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.